Olá meus amigos, estamos começando o nosso terceiro dia da primeira data FIFA do ano e o principal destaque para essa quarta-feira são os clássicos no Nordeste, Norte e Nordeste do país. Temos como principal destaque Bavi, Fortaleza e Ceará, América e ABC, Sport e Náutico e por aí vai, né? Nem todos os jogos de hoje na Copa do Nordeste são clássicos, são as maiores rivalidades, mas a maioria deles são. E além disso, a gente tem alguns jogos da Copa da Liga da Argentina. Comparado à segunda e terça-feira, já é um dia um pouco mais apreciado em relação à grade de trabalho. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta, dia 20 de março. Começamos o nosso planejamento com essa imagem um pouco distorcida. Cheguei hoje da academia e o meu computador simplesmente foi pro caramba. Não sei o motivo, talvez já estava para ir pro caramba há algum tempo, ele só deu uma retardada. Então eu estou usando o notebook com a câmera aqui em cima ainda. Então de vez em quando você vai me ver com essa dislexia aqui olhando para cima e para baixo, porque eu estou sempre verificando se a câmera está enquadrada ou não, né? Como eu já estou de mudança, talvez eu já faça um upgrade aqui no computador, já consiga melhorar alguma coisa nele. Porque esse computador aqui, ele tá comigo já vai fazer uns 8 anos e tá na hora, né, de mudar. Então ele já deu o sinal e agora ele simplesmente faleceu. Enfim, espero conseguir fazer o planejamento sem muito travamento, porque tá tudo conectado, tudo, microfone, câmera, num único notebook. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Vamos falar de Belgrano e Lanús. Quero começar, antes de falar dos derbys da Copa do Nordeste, quero falar desse jogo aqui da Copa da Liga Argentina. Nós temos aqui um jogo extremamente parelho para o mercado, mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Perceba no PDF de apoio, a gente está na 11ª rodada da Copa da Liga Argentina, que o Lanús, fora de casa, ele venceu 4 das últimas 5 partidas que disputou. Então foram 3 vitórias seguidas e 4 vitórias das últimas 5. E o Belgrano só venceu uma partida em casa. O Belgrano não é uma equipe que perde tanto, mas é uma equipe que não vem conseguindo vencer com tanta frequência. Então me chama um pouco a atenção esse jogo aqui, tá? Em relação à iniciativa, o time do Belgrano não é tão bobo assim, saiu na frente em 40% dos jogos, porém o Lanús saiu na frente em 60%. As duas equipes falharam em marcar em torno de 20%, porém a defesa do Lanús é mais efetiva, tá? O primeiro tempo do Belgrano é superior, com mais vitórias, mesmo número de derrotas, mais gols marcados, né? 3 vezes mais gols marcados, porém com um gol a mais sofrido. Então, nesse primeiro tempo, por mais que o Lanús venha de uma fase muito boa fora, o Belgrano consegue superar dentro de casa. Porém, no segundo tempo aqui a gente tem o melhor momento do Lanús, com 80% de vitória, 8 gols marcados, e o Belgrano, por mais que ainda tenha 40% de vitória, não consegue chegar a essa quantidade de gols. Então a gente consegue cravar aqui que o segundo tempo é de maior superioridade do Lanús. Nas bolas paradas, como sempre, o time argentino é sempre muito forte nesse tipo de fundamento. O time do Lanús tem 8 gols marcados, já o do Belgrano tem 12, então perceba que escanteios, bolas aéreas, é muito bem aproveitado, né, para os times argentinos. Nos momentos dos gols, apesar de serem poucos gols, o Lanús marca muito mais no final do jogo. Lembra do Amorebieta com Andorra? Que se eu não me engano, era o Andorra que marcava e sofria muito nos minutos finais. Teve um gol nos minutos finais ali por volta dos 70 e poucos minutos. Então a gente pode ficar de olho nisso daqui. O Lanús acelera muito do minuto 60 para frente. 70% dos gols marcados do minuto 60 para frente. Já o time do Belgrano marca com mais facilidade do meio para o final do primeiro tempo e sofre com mais facilidade tanto no meio do primeiro quanto no meio da segunda etapa. Em relação aos principais jogadores, principalmente aqui na Copa da Liga Argentina, ainda é complicado. Na Copa do Nordeste vocês vão ver que também é complicado porque está começando, né? Então a gente não sabe se esses jogadores vão de fato serem os titulares ao longo de toda a competição, mas aqui, por exemplo, a gente tem um grande destaque, que é o Passerini, Lucas Passerini, atacante com 5 gols, e Ulisses Sanches com 3 assistências. Do lado do Lanús, 2 grandes atacantes, o Damián Moreno com 4 gols e o Walter Bull com 5. Tá? Esses são os principais destaques aqui do lado do Lanús. Se você é um trader por aqui, na Copa da Liga Argentina você já tem muito mais tranquilidade para trabalhar com liquidez. Não vai ser aquela liquidez da Europa, mas você vai provavelmente conseguir trabalhar aqui a sua metodologia de correção de preço. E é um jogo ideal para isso.
né? Lembre-se, nesse momento a fase melhor é do Lanús, mas o primeiro tempo do Belgrano é melhor. Então, se você identificar alguma superioridade em campo, dá para trabalhar alguma correção de preço. Agora, no contexto geral, eu tô vendo algum valor pro lado do Lanús. Se você conseguir buscar uma odd mais alta nesse dupla chance, pode ser interessante, porque o Lanús vem vencendo com frequência. Como eu falei, venceu as últimas 3 partidas fora de casa, ó. Vamos pegar os últimos jogos do Lanús para ver contra quem foi, ó. Sarmiento, Defensa e Justiça e Tigre. Então, 3-2, 4-0 e 1-0. Em relação ao mercado de gols, o confronto entre eles não costuma ser recheado de muitos gols. No máximo aqui 2 gols, teve uma situação de 4 gols, mas é bem esporádico. Porém, é preciso fazer uma balança porque esses primeiros jogos da Copa da Liga Argentina estão sendo bem over. Então, essa pecha de que o campeonato argentino é under. Na maioria das vezes é, mas essa fase do ano tá um pouco mais over. Então, eu não me abraçaria, não mergulharia de cabeça em under mais avançado, só para pegar a cotação mais baixa, entre aspas, mais segura, porque pode ser perigoso, tá? Não costuma ser, como a gente viu aqui, eu vou até voltar no PDF, vamos lá em cima de novo, ó. Olha a média de gols marcados e sofridos aqui. 2 gols marcados do Lanús, em média por jogo, 0,60 de gol sofrido. Não é uma defesa que sofre tanto. 1,60 do Belgrano de ataque, 1,20 de defesa. Então é um ataque que consegue produzir e uma defesa que sofre uma média de 1 gol por jogo. Então é um jogo que tem uma tendência de ter pelo menos 2 gols, mas não parece que vai passar muito disso. Mas sinceramente eu não puxaria tanto essa corda do under, porque essa fase da Copa da Liga, esse momento da Argentina tá meio over. A gente viu ali o jogo da segunda-feira, se eu não me engano, que foi 2-2, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado em relação a gols. Agora, no match odds, no mercado de resultados, eu tô vendo algum valor pro lado do Lanús, talvez uma dupla chance pro lado do Lanús possa ser interessante. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Nordeste agora. A maioria dos jogos acontecem às 9h30. Né? Então isso vai dificultar um pouco a nossa atenção. Se você tem condição de assistir vários jogos ao mesmo tempo, legal, mas talvez você não tenha essa condição, você vai ter que escolher um jogo, tá? Tem grandes rivalidades por aqui, mas eu vou começar falando de Fortaleza e Ceará. Nesse momento, realmente, talvez a gente tenha, tecnicamente falando, um time do Fortaleza superior ao seu maior rival. O Fortaleza está na primeira divisão, o Ceará está na segunda. Obviamente o Ceará vai ter que manejar um pouco a questão de investimento. Na segunda divisão, a cota de televisão é muito menor, a questão de patrocínio pode ser mais prejudicada e tudo mais. Então, Fortaleza tende a ter tecnicamente um nível superior. Porém, se tem uma coisa que tem capacidade para igualar a parte técnica, é a vontade, né? E no clássico, na rivalidade, jogando contra o seu maior rival, isso faz uma diferença absurda. Então, eu tenho tendência a respeitar muito mais os clássicos, mesmo quando existe um claro favorito. Aqui no Rio, eu sou do Rio, aqui no Rio acontece. Vira e mexe o Flamengo, que é uma equipe que tem hoje um poderio financeiro maior, quando joga contra os seus maiores rivais, Vasco, Fluminense, eu tenho tendência de respeitar muito mais em relação à análise do que você simplesmente cravar que o time melhor tecnicamente, com maior dinheiro no momento, vai ganhar o jogo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cair nessa pegadinha, porque a rivalidade, ela faz a balança dar uma nivelada, né? Quando a gente utiliza aqui a questão de estatística, o Fortaleza fez apenas 2 jogos dentro de casa na Copa do Nordeste, venceu os 2, né? E o time do Ceará venceu 1 e empatou 1 fora de casa. Então, é muito cedo ainda para a gente usar a estatística, porque como tem apenas 2 jogos das 2 equipes, a gente vai ver muito 50%, 100%, 0%. Vai dar a impressão de que o time é muito pior ou muito melhor do que ele de fato é. Então, eu prefiro não utilizar a estatística nesse momento. Ao longo da competição, a gente pode falar um pouco mais sobre estatística. A gente teve aqui, por exemplo, o Fortaleza, ó, ele saiu na frente em 50% dos jogos, porém foram 2 jogos apenas. É muito pouco, ó, não falhou em marcar nenhuma vez. 100% dos jogos do Fortaleza foram ambas marcas, porém foram apenas 2 jogos. Se eu analisar somente por número de estatística, eu vou elevar uma situação e vou acabar menosprezando ou supervalorizando a questão de estatística, tá? Então eu vou deixar um pouquinho ela de lado porque foram poucos jogos. Por aqui, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Se o Fortaleza, jogando em casa, com o apoio da torcida, tiver mais torcedor, não sei se vai ser um jogo dividido, né? Não sei se vai ser torcida dividida ou torcida única. Se você consegue trabalhar no ao vivo nesse jogo, e provavelmente vai ter uma liquidez, né, um pouco interessante, porque são poucos jogos nesse horário, se você conseguir trabalhar correção de preço nesse jogo, Fortaleza tá melhor, tá dominando o jogo,
beleza, pode ser interessante. O que eu te aconselho? Toma um pouco de cuidado na hora de trabalhar contra o favorito se o Ceará estiver melhor. Pode acontecer em alguns momentos do jogo, do Ceará pegar no jogo, obviamente, fazer o Fortaleza ficar um pouco mais recuado e você sentir condição de trabalhar contra o Fortaleza, mas pode ser um perigo, porque obviamente o Fortaleza pode jogar no contra-ataque e é um bom time de contra-ataque, mostrou isso na temporada passada. Em relação ao mercado de resultados, eu prefiro não te indicar nada por aqui. Se fosse uma cotação do Fortaleza mais próximo de 2, talvez pensaria em alguma coisa, mas uma cotação de 1,60 eu acho muito baixo. Os últimos jogos entre eles, 3-3, 2-2, 2-1, 3-2 e 2-0. Foram 2 vitórias do Ceará, 1 vitória do Fortaleza e 2 empates. Então perceba que o Fortaleza tem hoje tecnicamente um time melhor, mas não conseguiu vencer nesses últimos jogos mais vezes do que o Ceará. Então eu sinceramente prefiro evitar o mercado de resultados. Eu vou olhar para o mercado de gols. Como a rivalidade é muito grande, a partir do primeiro gol do jogo, a outra equipe se entrega em busca de recuperação e obviamente se tiver espaço, a equipe que marcou vai tentar buscar um contra-ataque. Então eu gosto muito de começar olhando para o over 1,5. Apesar dessa cotação estar baixa, eu esperaria ela subir. E dá para pensar no 2,5, porque nos últimos jogos teve 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 e 1,5. Então dá para pensar assim nesse 2,5 com uma cotação de 2,05. Qual que é o melhor cenário para trabalhar esse 2,5? Um jogo desempatado, né? Quanto mais próximo de 2 essa cotação tiver com um jogo desempatado, melhor. Em relação ao ambas marcam, eu acredito que já é uma cotação interessante para o que vem acontecendo nos últimos jogos. 4 das últimas 5 partidas tivemos o ambas marcam e, sinceramente, como eu falei, o nível técnico se iguala muito nas questões de rivalidade. Então, sinceramente, eu acredito que esse ambas marcam também possa ser uma boa opção por aqui. Também às 9h30 na Copa do Nordeste, mais uma grandíssima rivalidade, um Bavi. O Bavi que vai ser o clássico que vai decidir também o Campeonato Baiano. Depois de 5 anos, se eu não me engano, Vitória volta para o Campeonato Baiano para a final com o Bahia. E o Bahia montou um baita de um esquadrão. O Bahia contratou muita gente boa e com certeza está cotado ali no Campeonato Brasileiro, que também está o Vitória. O Vitória subiu como campeão da segunda divisão. O Bahia é cotado para ser um time que vai chegar com uma presença boa lá em cima, né? Então, sinceramente, eu acredito que essa cotação do Bahia, ela tem fundamento pelo que o mercado está tentando interpretar. Agora, se eu concordo, não. De novo, as questões de rivalidade estão presentes e a rivalidade aqui é gigantesca, né? Não dá para ficar comparando porque cada um tem seu estilo, sua característica. O Vitória também é um time hoje de primeira divisão, é um time que foi campeão da segunda divisão e das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente não teve uma hegemonia do Bahia. Olha só, 3-2 pro Vitória no último jogo. Olha aí, vitória do Vitória. 1-1, 1-0 pro Bahia, mais um empate de 1-1 e o outro 0-0. Ou seja, não tivemos predominância, não tivemos hegemonia do Bahia nesses últimos jogos. Inclusive, a maioria dos jogos mais under, mais truncado, diferente do jogo do Fortaleza com o Ceará. Então, talvez essa cotação faça mais sentido pelo oddmaker que está fazendo essa cotação, que está precificando, entendendo que o Bahia agora é do grupo City, que vai jambrolhar todo mundo, mas é clássico e clássico a gente respeita, né? Sinceramente, é uma rivalidade muito grande que eu não vou puxar para um lado só. Agora, como a gente tem provavelmente pela frente, deixa eu até ver aqui, Bahia e Vitória. Quantos confrontos a gente vai ter nos próximos dias? Ó, tem um confronto no dia 30 de março, primeiro jogo do Campeonato Baiano, na casa do Vitória, e depois no dia 6 de abril, o segundo jogo, na casa do Bahia. Então eles vão se enfrentar 3 vezes. Agora a Copa do Nordeste, talvez se passarem para uma fase mais avançada na Copa do Nordeste, também se enfrentam. E no Campeonato Brasileiro, 2 confrontos. Já está garantido. Então, assim, como tem muito confronto vindo pela frente, eu não tô sentindo nesse jogo aqui aquele tipo de jogo do tipo, olha, essa é a oportunidade, porque o Vitória estava na segunda divisão, né, entre aspas, e agora a gente vai ter que enfrentar o Bahia aqui, vamos segurar, a gente não pode perder porque é um jogo importante, considerando lá aquele Vitória da segunda divisão. Agora já é um Vitória muito mais tranquilo, é uma vitória muito mais leve. Daqui a pouco tem jogo com eles de novo, daqui a pouco tem jogo com eles de novo. E essa leveza da Copa do Nordeste, entre os 3 confrontos que vem agora, se os outros 2 são confrontos de final, primeiro e segunda mão, né, ida e volta, esse jogo agora da Copa do Nordeste é o mais brando. Porque o que vale mesmo, vamos ser sinceros, esse aqui é um jogo de meio de competição. Mas o que vale mesmo é a final do Campeonato Baiano, sendo sincero. Então esse me parece ser um jogo mais leve, onde as equipes podem até errar um pouco mais. Porque geralmente em clássico, em rivalidade, os caras não querem errar, os caras querem ganhar. E geralmente vale título.
Aqui, esse jogo especificamente não vale assim uma classificação ainda tem algumas rodadas. Então, sinceramente, eu vejo que esse jogo pode tender um pouco mais para gols do que vem tendendo os outros, tá? Posso estar falando uma besteira, posso estar interpretando isso aqui de uma maneira um pouco equivocada, mas olha só, o Vitória é o terceiro colocado do grupo A e o Bahia é o primeiro colocado do grupo B. Então, esse confronto especificamente não vai fazer com que o Vitória, se ele perdesse, ele seja eliminado, ele não vai para os playoffs da Copa do Nordeste. Não, ainda tem alguns jogos pela frente. Então, eu acho que é um jogo mais leve. É tipo esse jogo agora que teve entre Atlético de Madrid e Barcelona, sabe, jogo dos classificados? Eu não sei não. Eu tô mais tendencioso aqui a olhar para o mercado de gols do que para o mercado de vitórias. O 2,5 gols tá 1,95. Se fosse uma cotação um pouquinho mais alta, eu acharia interessante. Eu vou começar pensando nesse over 1,5. Tá? Se você é um trader por aqui, eu não vou te indicar nada a favor do Bahia, nada, tá? A não ser que o Bahia, você vá trabalhar ao vivo esse jogo, ignore lá o jogo do Fortaleza, do Sport, vai trabalhar só esse jogo. O Bahia realmente esteja passando o carro, mas fora disso, eu não vejo vantagem de trabalhar a favor do Bahia com essa cotação. Até porque a liquidez pode não ser tão grande, e aí o mercado, no primeiro susto que o Vitória der, pode não segurar tanto a odd. É diferente você trabalhar com o peso do dinheiro na Europa. Pô, daqui a pouco o favorito toma um contra-ataque aqui e o mercado confiando no favorito não faz nada. Finge que nem aconteceu, se faz de sonso. Quando é um jogo com menos liquidez e tem pouca gente no mercado, o Vitória dá um ataque forte no Bahia ali, um ataque perigoso, às vezes o cara já tira dinheiro do mercado. E aí abre aquele clarão no mercado, para quem trabalha no trade sabe o que eu tô falando, e aí todo mundo começa a trabalhar contra o Bahia. Na verdade não é contra o Bahia, é fechando posição. Né, para quem estava a favor. Então, sinceramente, não me parece uma posição tão confortável. Agora, o mercado de gols me agrada, principalmente se o jogo já estiver desempatado. Então, gol no primeiro tempo, dá pra gente ficar de olho aqui num cenário de pelo menos mais um gol, e eu não duvido que a gente tenha o 2,5 também acontecendo, tá? E como eu falei no jogo do Fortaleza, sinceramente, acredito que a rivalidade tende a nivelar as coisas e esse ambas marcam também me interessa, tá? Em relação aos jogos extras, vamos lá. Aqui às 7 horas nós temos São Lourenço e Godoy Cruz, também é um bom jogo da Copa da Liga Argentina, também um jogo muito parelho. O Godoy Cruz é o primeiro colocado no seu grupo B, então eu ficaria de olho, mas o São Lourenço em casa é um time chato. Além disso, na Copa do Nordeste, o América enfrenta o ABC, aqui a rivalidade é grande também, então tomaria bastante cuidado. Tem River e Altos, tem CRB e Juazeirense. Não é o CSA, não é a grande rivalidade do CRB, mas é a Juazeirense. E tem, obviamente, Sport e Náutico. Esse aqui também, um jogo de rivalidade, olha, tá louco. Isso aqui é uma rivalidade muito grande. Só que não tem cotação, eu não vou comentar nada sem odd aqui. Daqui a pouco essa cotação vai abrir, você pode trabalhar esse jogo. O que dá para compilar nessa quarta-feira de rivalidade, de derby, né, de clássico, é os mercados de cartões, porque independente se o jogo tem uma prioridade mais leve, igual o Bavi, ou uma parada mais pesada, igual o Fortaleza e Ceará, nessa questão, né, do momento das equipes, porque, por exemplo, o Vitória tá vindo da segunda divisão, já tá ali mais nivelado, o Ceará acabou de cair, o Fortaleza obviamente vai puxar um sarro ali em relação à torcida, mas o mercado de cartões nesse tipo de jogo é sempre muito interessante. Eu não sou especialista em cartões, mas para você que é, você sabe que vale a pena ficar de olho. Jogos para mais de 4, 5 cartões, com até oportunidade para trabalhar cartão vermelho, isso aí geralmente acontece nesse tipo de rivalidade que é absurda. Tá bom? Não esquece também de tomar cuidado nos jogos do Equador, da Colômbia, porque alguns jogadores foram cedidos para as suas seleções. E os jogos de seleções já vão começar. Se eu não me engano, nessa quinta-feira já tem jogo de seleção. E aí a gente já tem uma grade um pouco mais organizada. Quem vai se organizar também sou eu, né? Depois desse meu computador indo embora, vou ter que dar uma organizada aqui na minha tela para eu não ficar toda hora assim, ó. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vejo você amanhã. Um grande abraço e falou.